Vamos ao Evangelho. Palavra de Deus para nós, para nos fortalecer. Bem, cautela e prudência, fé e coragem são disciplinas fundamentais nesses dias. Em quaisquer que fossem as circunstâncias da vida, cautela, prudência, fé e coragem são necessárias. Nesses dias, nós devemos mais ainda sermos fiéis a essas disciplinas, a esse conselho espiritual que encontramos na Palavra de Deus. Jesus mesmo disse em João no capítulo 7, no versículo 24, sobre o fundamento que a Palavra de Deus traz para a vida do homem, quando ele a pratica, quando ele ouve o ensino e ele pratica. Esse homem será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve o conselho da Palavra de Deus, diz o versículo 25 de Mateus capítulo 7, onde Jesus está encerrando o sermão da montanha, esse homem será comparado ao homem imprudente que fez a sua casa, construiu a sua morada sobre a areia, e a chuva, o vento bateu sobre ela, como bateu sobre a outra casa do prudente, mas contra o imprudente ela prevaleceu, porque ele ouvia o conselho, ouvia a palavra de Deus, ouvia o evangelho, ouvia a profecia, mas ele não era prudente, não colocava em prática a sua palavra. Então ele é um homem sem cautela, um homem sem prudente, um homem sem cautela e sem prudência, ele será avassalado, ele será nocauteado, ele será destruído, ele irá entrar em um processo muito ruim na sua vida, porque todo o esforço que ele desempenhou foi colocado sobre algo que não lhe daria nenhuma garantia. E a rocha, como diz o versículo 24, no qual um homem prudente edificou por praticar a palavra de Deus, é o próprio Cristo. É Deus, é a palavra, é o firme fundamento. Por isso, cautela e prudência, mas fé e coragem são fundamentais para que você possa passar por esse período no qual nós estamos vivendo hoje em dia, enfrentando esse desafio muito grande de passarmos por essa imensa tempestade, passarmos por esse problema tão grande que está assolando o mundo e causando muitos males. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que Deus não tem nos dado espírito de covardia, de medo, mas de ousadia e intrepidez, de moderação, de amor. É isso que Deus tem nos dado. E esse é o conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo. E esse é o meu conselho para você cristão, para você que tem fé, para você que não está dentro de nenhum segmento religioso, mas que crê em Deus, e para você que não crê, que você possa crer, para você ser tomado por essa fé, por essa coragem, que é fundamental nesses dias para você se manter num caminho realmente que te faça ficar firme, sem ser abalado de um lado para o outro. Porque a histeria é o pavor, o desespero diante daquilo que é desconhecido. E os homens não estavam preparados, a sociedade, a humanidade, os hospitais, os governos se mostraram despreparados para enfrentar uma praga, uma peste como o coronavírus. E a prova disso é que só hoje mesmo, a notícia que eu vi ainda há pouco, não sei se esse quadro vai mudar, mas 723 pessoas haviam ido a óbito na Itália. Em São Paulo já são 15 mortes. Dizem que de hoje, no dia que eu estou falando hoje é dia 21, até a quarta-feira da semana que vem, haverá picos de contaminação que não serão evidentes agora, mas em abril se mostrarão. Isso se nós não mudarmos o nosso modo em relação a essa bactéria, a essa pandemia. Devemos tomar cuidado, devemos ser cautelosos e prudentes, enfrentando com fé e coragem, seguindo o conselho dos médicos, seguindo o conselho dos estudiosos e profissionais de saúde, que são mais preparados do que nós no que diz respeito ao conselho de como podemos nos prevenir. Então, a palavra de Deus nos ensina a termos cautela, prudência, fé e coragem.
porque muitos estão em histeria justamente porque estão diante de algo desconhecido, que tem ceifado vidas, que tem adoecido a todos, ninguém escapa, crianças, jovens, homens e mulheres, maduros, idosos principalmente, têm sido as principais vítimas acometidas de todo esse mal. E nós amamos os idosos, nós amamos os nossos pais, os nossos avós, os nossos queridos mais velhos, que nos conduziram até aqui. Então, é importante que possamos pensar dessa forma. A palavra de Deus diz que nós somos muito frágeis. Logo no começo, quando o homem pecou, o pecado fragilizou o homem e a humanidade. Em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 19, diz o decreto de Deus que o homem é pó e ao pó retornará, mostrando ao homem que ele não é essa grandiosidade toda que ele pensa, que a sua arrogância, que a sua soberba, a sua petulância, ela é ineficaz, porque ele é pó. O que o pó é? O pó é nada. É isso que Deus está dizendo, que há uma insignificância no homem que foi causada pelo pecado, que ele precisa perceber. Graças a Deus por Jesus Cristo, que veio nos mostrar o valor que Deus nos dá, nos amando. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. É o texto central do Evangelho, em João capítulo 3, versículo 16, o sermão do próprio Jesus, pregando, dizendo a importância do homem. Mas a nossa condição é de insignificância, porque somos fracos. Nós temos uma brevidade muito grande na vida e nós temos que aprender a reconhecer nossas limitações. E somos tão limitados que entramos em histeria, entramos em medo. O que é o medo? O medo é sentimento que nós temos quando estamos também diante de adversários e adversidades que compreendemos nos colocar em uma situação de perigo, a qual não temos potência, poder para reagir. Isso é o medo. Mas graças a Deus pela palavra de Deus, graças a Deus por aquilo que o Evangelho nos diz. Em 1 João 4, versículo 18, diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Quem é o verdadeiro? Jesus. Quem é amor? Deus. 1 João 4, versículo 8, diz que Deus é amor. O verdadeiro amor, ou seja, o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro? Jesus, que nos foi revelado. A palavra de Deus diz em João capítulo 17, no versículo 17, assim, Jesus dizendo, na sua oração sacerdotal a Deus, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aí Deus se revela como a verdade. Em João 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí 1 João 4, versículo 18 diz, o verdadeiro amor, Deus em nós, lança fora todo o medo, toda a histeria, todo o pavor, todos os adversários, todas as adversidades. Ele tira isso, ele nos dá condições emocionais, sentimentais, intelectuais, espirituais acima de tudo, para prosseguirmos diante de tudo aquilo que tenta nos intimidar, que seja desconhecido ou não. Porque nós sabemos que esse vírus ele surgiu por causa do declínio moral do homem. O homem fez alguma coisa e causou esse vírus, onde começou, se iniciou lá na China. Se tem uma influência satânica por trás, eu acredito que sim, e das grandes. É claro que existe, porque quem está interessado em ver as pessoas morrerem é aquele que é homicida desde o princípio. O diabo, João capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é assassino, ele é homicida desde o princípio. Então ele quer ver que as pessoas morram. E esses vírus, eles matam os homens. E anjos caídos, eles não têm nenhuma ética. É como você, quando pega um frango e come. Você não fica com pena, não fica chorando, não fica pensando nele, não pensa na família do frango, você não pensa no pintinho, você não pensa em nada. A mesma coisa, esses anjos caídos, esses diabos, esses demônios, eles querem que o homem seja destruído, quer ver o sofrimento do homem, quer ver a aniquilação do homem. Então, João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que ele é mentiroso e é homicida, nunca se firmou na verdade, ele é pai da mentira. Então, o homem tem a sua responsabilidade, mas eu acredito que tem influência maligna sim. E aí você pode perguntar, mas onde está Deus nisso? Deus está na sua soberania, com o controle de tudo, mas permitir ao homem que ele passe pelos juízos que ele tem que passar, já que ele vive num lugar onde as trevas parecem serem muito intensas. Parecem não, elas são. Você vê que os homens vivem de ignorância, os homens vivem de descaso, você vê que os homens não seguem conselhos, não seguem orientações. Não precisa ser um cristão para isso. Os seres humanos são assim, desobedientes, são cruéis muitas vezes uns com os outros, são gananciosos, são ambiciosos. E esses dias têm mostrado isso, como o homem é irresponsável na sua conduta, na sua maneira de ser, ou seja, ele sofre uma influência que lhe traz um parentesco com algo não muito bom, porque se ele seguisse a orientação de Deus, ele seria altruísta,
ele seria amável, ele seria cauteloso, prudente, andaria em fé e em coragem. E para aqueles que são supersticiosos da religião, não pense que porque você tem fé, tem coragem, tem cautela e prudência, que você também não está no risco de ser acometido por esse vírus. Nós somos seres humanos, nós temos a graça de Deus e oramos para que Ele nos guarde, guarde a nossa família, guarde a nossa casa, guarde os nossos amados, guarde a nossa nação. Porém, todos nós fazemos parte deste pacote. A pandemia, ela está vindo. Aí alguns citam os textos de Êxodo, capítulo 2, que passou o sangue sobre os umbrais das tendas, das casas, para que a praga que foi enviada pelo próprio Deus para ferir os primogênitos não entrasse naquela casa. É o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está nos protegendo por uma vida, e uma vida plena. Mas agora o conselho de hoje, Deus já disse, nos ensinando através de Romanos capítulo 13, versículo 1, que nós devemos nos submeter ao que as autoridades nos aconselham. Então as autoridades nos aconselham a ficarmos em casa, sairmos quando for muito necessário, por objetivos realmente autênticos, não ficar transitando para lá e para cá. Então não adianta espiritualizar coisas, porque senão você só vai estar mostrando a sua imprudência e a sua ignorância, e estará tentando a Deus de uma maneira medíocre, de uma maneira ridícula, né? Porque Deus quer que os homens se cuidem, quer que os homens sejam sábios no seu procedimento. Então você que está agindo de uma maneira contrária aos conselhos do governo nesse aspecto, o governo não está te pedindo para você negar a Deus, não está te pedindo para você negar a Jesus, não. Aí sim, aí a gente vai junto, você me chama aqui, me liga aqui, nós vamos juntos dizer não para eles. Mas o que está acontecendo aqui é que precisamos de um controle. Você viu aí o caso do pastor chinês, coreano, se não me engano, coreano, sim, de uma igreja pentecostal gigante, que disse que pela fé nós íamos fazer isso e aquilo. A fé de Deus, ela não é ignorante, ela é inteligente. Jesus, quando queriam jogar ele do penhasco, Jesus, em Lucas capítulo 4, ele se retirou do meio deles e escapou. Por quê? Ele vai deixar jogar ele dentro do penhasco? Ele é Deus, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele estava agindo ali como homem, e nós somos homens, lembra? Somos pó. Então nós temos que saber, nos cuidar e exercitar a fé na medida da qual ela é exigida, não na medida da estupidez, agindo sem nenhuma responsabilidade para com você mesmo e para com os outros. Você que gosta de ir à igreja, por exemplo, você quer ir, você vai, mas assuma o risco e a responsabilidade. Se você está desesperado, alguma coisa, use os meios de comunicação da maneira que você puder, para que alguém te auxilie, para que alguém te ampare de alguma forma. Esse é um conselho muito importante para nós. Então essa palavra eu queria deixar para você, para abençoar a sua vida. Cautela, prudência, fé e coragem. Somos pó. A histeria e o medo podem ser vencidos por Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Então lança para Jesus. Todos nós sentimos medo, mas não precisamos transformar esse medo em histeria, em desespero. Vamos procurar ter informações, averiguações fidedignas diante do problema, para que assim nós não venhamos a ficar desesperados e confiando sempre em Deus. Lembre-te do que o apóstolo Paulo, um homem experimentado, disse, e estava dizendo para aqueles que têm fé. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 28, ele fala, sabemos, quando ele usa a palavra sabemos, ele está falando da experiência que ele já teve e que outros tiveram. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito eterno. Paulo diz em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, agora é hora de você praticar a palavra de Deus, que ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. E ele, quando você lê os versículos acima e abaixo, ele diz, sabia padecer dificuldades, necessidades, enfrentamentos, como sabia estar sobre o muito e sobre o pouco. Eu sei que você passa lutas, já passou dificuldades incríveis, eu também. Todos nós enfrentamos desafios muito grandes, mas nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, inclusive resistirmos a essa pandemia com coragem e com fé. E para você que é cristão, nós temos que dar uma resposta por uma fé que está baseada na sabedoria do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz que a sabedoria é dom de Deus, que nós podemos receber disso dele. Então vamos pedir sabedoria para nossas relações e para nossas atuações e ações nesse tempo. Se alguém está sentindo falta de entendimento, vai e pede a Deus, como diz Tiago capítulo 1, versículos 5 ao 7. Pede com fé, pede sem duvidar, e você vai receber e vai ser
assim alguém firmado na rocha, não agitado. Então vamos lá. 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque aquele que tem medo não é aperfeiçoado. Mateus capítulo 7, versículo 25 e 24, fala do homem prudente e do homem imprudente. O prudente é aquele que pratica a palavra de Deus e está fundamentado na rocha. O imprudente é aquele que edifica sua casa sobre a areia, porque é imprudente, não pratica aquilo que lhe é ensinado. Faz do seu jeito, faz como quer. É como alguém que é irresponsável e fica criando oportunidades para ter aglomeração. É irresponsável, porque se alguém adoecer ou tiver um problema mais grave, ele vai ficar quietinho, não vai falar nada, não vai responder por aquele que vai ficar enfermo. Então, o conselho é o que a palavra de Deus diz: seja prudente, guarde-se, cuide-se, tenha fé, tenha coragem, tenha sabedoria. Lembre-se da sua fraqueza, da sua fragilidade, da insignificância que você é como sendo pó. Amém? Deus abençoe sua vida, te fortaleça. E o texto vem aqui no meu coração agora, enquanto eu ia terminar esse vídeo, que é 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus abençoe você em nome de Jesus com essa palavra. E tem uma canção que diz assim: Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que o adore em espírito, alguém que o adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e faz segundo o teu coração. Ache em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Eu dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Faz de mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Que você adore a Deus nesses dias com cautela, prudência, fé e coragem, sem histeria e sem medo, fortalecido no Senhor em sabedoria, praticando essas disciplinas. Deus te abençoe e que nenhuma praga, nenhuma peste venha sobre a sua vida. Orando sempre e crendo na palavra. Tamo junto. Um beijo gigante para você. Deus te abençoe e te livre de todo o mal.